Olá, cursista! Meu nome é Bruna e hoje daremos continuidade à nossa disciplina de agroindústria, né, com mais uma aula, a aula 3 do nosso curso técnico em agropecuária. Peço que em nossas aulas que vocês anotem as dúvidas, né, que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvida. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de todos nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Na aula 1, nós falamos sobre os principais métodos, né, da ordenha, como deve ser feito essa ordenha e a fisiologia da ordenha. Na nossa aula 2, nós falamos os principais componentes, né, que tem ali no nosso leite. E hoje, na nossa aula 3, falaremos um pouco sobre o processamento do leite fluido. Na nossa tabela, nesse fluxograma aqui do leite, nós temos aqui então vários processamentos, várias etapas em que esse leite é submetido. Nós temos a recepção, né? Ou seja, quando o leite ele passou pelo processo de ordenha, ele deve ser então encaminhado, né, para algum processamento, ou seja, para a indústria, para que ocorra o quê? Para que ocorra pré-análise para a gente estar podendo fazer o beneficiamento desse leite. Então, o leite, quando chega na recepção, ele é feito uma pré-análise, né? Sendo que essa análise a gente pode estar fazendo análises laboratoriais, físico-químicas e microbiológicas. Nós vamos ver mais para frente cada um desses tipos de análises que são feitas nesse leite para ver se a gente detecta algum tipo de fraude, né? Alguma alteração nesse leite. Esse leite, então, passa por um processo de peneiração, pesagem, medição e uma filtragem. Após a filtragem, ele é resfriado e segue também um segmento de padronização, sendo que as etapas na padronização é constituída pela homogeneização, a clarificação e a desodorização. Após essa padronização, o leite, então, ele sofre o processo de tratamento, ou seja, ou ele vai ser destinado à pasteurização ou à esterilização. Nós vamos ver mais à frente cada conceito desses, né? Após a pasteurização, ele é resfriado, empacotado, armazenado e segue para o mercado, ou seja, é distribuído no mercado. E também tem a parte de depois de pasteurizado, esse leite, então, alguns deles eles vão servir para a fabricação de leite, de queijo, de manteiga, de requeijão, então ele passa por um processo de produção desses derivados. E aqui na outra vertente a gente tem os leites esterilizados, né, que são aqueles leites de caixinha que passa por um outro tipo de procedimento. Nós vamos ver mais à frente. Então, na recepção, o leite, ao chegar ali então no processo industrial, na plataforma de recepção, ele é examinado quanto aos seus caráteres, né, organolépticos, né, como a cor, aspecto e cheiro, e pelo encarregado da recepção. São feitos, então, alguns exames, né? Se houver algum leite anormal, esse é separado do leite normal. Então, ali na recepção, a gente faz o quê? Um controle de qualidade para ver se tem algum tipo de interferência, algumas fraudes, né? A qualidade do leite ela pode ser evidenciada por meio de determinações físico-químicas, provas de higiene e reações calorimétricas, né? Através de exames qualitativos, né, que é possível, então, identificar a adição de algumas substâncias adulterantes, né? A eventual presença também de substâncias conservantes e até mesmo o cálculo aproximado ou exato do rendimento industrial. Entretanto, então, são feitas algumas análises físico-químicas, sendo que essas análises, o leite ele é submetido, então, na plataforma de recepção, né, ou usina do beneficiamento ou da indústria, a uma série de testes, como a determinação da acidez, a densidade, teor de gordura, determinação do ponto de congelamento em pH e análises microbiológicas. Agora, então, falaremos então de alguns desses testes que são feitos lá na recepção para a detectação de algum tipo de fraudes, né, ou adulteração deste leite. Então, nós falaremos aqui então de algumas análises físico-químicas, né, como, por exemplo, acidez, pH,
o teste do alizarol ou do álcool, que é um teste bastante utilizado, densidade, o índice crioscópico, né, que é o índice, né, de congelamento do leite, e algumas análises microbiológicas. O teste de acidez é um teste que ele permite avaliar o estado de conservação e eventuais anormalidades do produto. É um teste qualitativo que pode ser feito por meio de quê? De fervura ou prova também do álcool, que a gente vai ver posteriormente. Pode ser feito determinando através de outros métodos e também por meio de métodos quantitativos, como, por exemplo, o pH e utilizando a técnica de titulação. Outro teste é o teste de pH, que determina o índice da acidez, neutralidade ou alcalinidade do meio, ou seja, do leite. Sendo que esse teste ele detecta, vamos dizer, se o leite encontra-se com algum nível de contaminação, por exemplo, no caso da mastite. Se esse leite for ordenhado com uma vaca que apresenta esse tipo de alteração, esse tipo de infecção, o pH do leite ele vai estar um pouco mais ácido, né? Então vai ter ocasionado um tipo de alteração ali no pH do leite. A produção, né, de ácido lático ou de outros componentes ácidos produzidos por micro-organismos alteram a acidez e, por consequência, o pH, como eu acabei de falar. Então, se durante a ordenha não for detectado ali um índice de mastite, né, aqui, por meio do teste do pH, a gente pode indicar que provavelmente essa vaca estava com algum tipo de infecção, porque deu alteração ali no seu nível de pH. Outra prova que é bastante usual, né, ali nos testes na recepção, é a prova do alizarol ou a prova do álcool. É um teste que é bastante feito ali num teste que é bastante usual na plataforma, né, de desembarque desse leite e objetiva avaliar a estabilidade do leite ou sua capacidade de suportar os tratamentos térmicos elevados. Esse teste, ele é adicionado, faz adição de um álcool, né, e se for observado a coagulação do leite, né, após essa introdução desse álcool, é constatado ali, então, que esse leite tem algum processo de adulteração. Ele encontra-se ou com um índice muito alto de água ou outro tipo de solvente, né? Aqui, então, só para descrever, o teste da alizarol, ele serve para verificar o grau de acidificação do leite, né, antes do seu recebimento. Sendo que o leite, ele vai ser submetido a uma solução alcoólica de alizarina. E se esses níveis, aqui ó, pardo escuro, ele quer dizer que o leite encontra-se normal. Se após a adição desse álcool apresentar uma coloração amarelada, há um limite ali de coagulação. O leite, então, ele vai começar a apresentar alguma alteração, pode ser que aqui nesse ponto ele ocorra a coagulação do leite. E se apresentar essa coloração violeta, o leite está alcalino. Consequentemente, esse leite pode estar também com algum índice de mastite e pode estar apresentando, então, uma coagulação devido à adição desse tipo de solução. Então, o princípio, então, desse método é o quê? A alizarina, ela, quando em solução com álcool 70, além de ser indicadora da acidez do leite, ela serve também para verificar a estabilidade da coagulação do leite, ou seja, é um teste muito rápido que é feito frequentemente ali na plataforma de desembarque. A densidade também é outro tipo de método, bem mais simples, bem mais rápido. Ele é caracterizado pelo peso específico do leite, né? Ou seja, como que a gente faz essa relação? É a relação entre a massa e o volume ali da amostra do leite. Ele é determinado por dois grupos de substâncias, né? Onde podemos determinar quem? Os elementos que estão suspensos, principalmente ali os níveis de gordura. Aqui a gente tem também um termolactodensímetro, que é um aparelho que faz, então, a determinação desses índices de densidade do leite. Outro teste é o índice crioscópio ou a crioscopia, que está relacionada com o quê? Com a temperatura no qual o leite ele se congela. Ela foi criada para detectar fraudes causadas por adição
de água ali no leite, sendo que essa adição, muitas vezes ela pode alterar esse ponto de congelamento do leite. A legislação brasileira, ela estabelece então como o limite máximo para o congelamento do leite a uma temperatura de menos 51 graus, né, ou de 51 graus. E esse índice crioscópico, ele depende de fatores relacionados, né, como o animal, o ambiente e outros tipos de processamento industrial. O teste também de enzimas do leite, ou seja, algumas enzimas, elas são extremamente importantes ali no processo de fabricação de outros derivados. Sendo que quando esse leite ele passa por algum processo de padronização, como por exemplo na pasteurização e na esterilização, algumas enzimas elas se encontram de bastante importância, como por exemplo a fosfatase, a peroxidase, a redutase, lipase e proteinase. Uma vez que as fosfatase e as peroxidase, ela tem importância, né, no controle do grau de aquecimento do leite e também são duas enzimas extremamente importantes para a avaliação da eficiência do tratamento térmico, sendo que se ocorrer alguma inativação de alguma dessas enzimas, por meio desses testes a gente consegue determinar algum tipo de alteração ali do leite. E outros tipos de testes são os testes dos controles microbiológicos. A determinação de um leite de qualidade, ela pode ser definida em termos de sua integridade, ou seja, livre da adição de substâncias ou remoção de componentes, né, de sua composição química e de características físicas e de sua deterioração microbiológica e presença de patógeno. Existem, então, iniciativas governamentais visando padronizar e melhorar a qualidade do leite, com a implantação de normas nacionais de padrão de qualidade do leite, sendo essas, então, determinadas por meio de alguns programas, né, nacionais que visam o quê? A melhoria da qualidade do leite, sendo que o Ministério da Agricultura e Abastecimento, ele vem ali para avaliar o grau de contaminação do leite com a sua produção higiênica e algumas são utilizadas, como, por exemplo, a contagem padrão em placas. Esse teste, ele tem sido utilizado como indicador da qualidade higiênica dos alimentos, possibilitando assim, então, avaliar o seu tempo útil de conservação. A conservação, então, a contagem desses números para o leite cru, como por exemplo tipo A, a legislação prevê um máximo de 1 vezes 10 a quartas unidades formadoras de colônias por ml, ou seja, esse UFC é feito, então, é feita uma estimativa das unidades formadoras de colônias ali presentes nesse leite, sendo que esse tipo de contaminação, ele pode ter sido advindo de alguns requisitos, como a gente falou na primeira aula, que não foram cumpridas ali, a limpeza do lugar onde está sendo feita a ordenha, o ordenhador ele tem que passar com um processo, né, de limpeza das mãos, utilizando ali ou luvas ou fazer asepsia mesmo com um tipo de álcool, para que esses padrões aqui, eles diminuam, ou seja, para que esse leite ele não apresenta tanto micro-organismo ali inseridos. E para o leite cru refrigerado, a legislação prevê um máximo de 3,10 a quintas unidades formadoras de colônia. Um outro tipo de método para a contagem de micro-organismos ali presente no leite é a contagem de células somáticas. Essa contagem, ela visa o quê? Avaliar o nível de mastite subclínica do rebanho e estimar também as perdas de produção do leite e indicar a qualidade desse leite. A ocorrência da mastite, então, ela causa diminuição da síntese, né, de proteínas, que é o elemento fundamental para a fabricação de queijos e outros derivados. E para o tipo A, a legislação prevê, então, as seguintes contagens para a célula somática: 3,6 vezes 10 a quinta células somáticas por ml. E para o leite cru refrigerado, esse número de contagem, ou seja, a contagem de células somáticas, é de, no máximo, 5 vezes 10 a quinta de
células somáticas por ml ali de leite que está sendo determinada aqui. O beneficiamento do leite, né, ele constitui um excelente meio de cultura para os micro-organismos, devendo, portanto, então, esse leite ele ser refrigerado e transportado o mais rápido possível para o posto de beneficiamento. Ao chegar, então, no posto de beneficiamento, o leite ele passará por provas analíticas, né, que visam avaliar as condições em que o mesmo se encontra, determinando assim o fim para o qual servirá na indústria. Após ser classificado e considerado apto, o leite passará então pelo seu beneficiamento propriamente dito, seguindo algumas etapas, sendo que a primeira etapa ela consiste na filtração, que é um método que visa o quê? A retirada, né, por processos mecânicos das impurezas do leite, mediante, então, centrifugação ou clarificação, ou passagem em tecido filtrante próprio. Ou seja, no momento da ordenha pode ter ocorrido a contaminação por algum tipo de impurezas, então faz essa filtragem. O outro processamento, o número 2, é a boctofugação, que consiste na separação de micro-organismos do leite por centrifugação, sendo que esse procedimento visa aumentar a qualidade do leite, né, e concentrar os esporos, ou seja, os esporos que são mais densos que o leite. Aqui, agora nós vamos falar então dos meios físicos que podem ser empregados, foi o que eu acabei de falar. A filtração e a boctofugação, sendo que esses dois métodos, eles visam o quê? A diminuição dos esporos e principalmente dos micro-organismos que encontram-se ali presente. Então, é um método que é bastante importante, né, para indústrias de queijos, sem dispensar a pasteurização. Ou seja, esses dois processos, eles não condizem de eliminar o processo de pasteurização. Então, são dois processos iniciais ali para a gente estar ocorrendo o quê? Todo o processamento antes de ocorrer a pasteurização. E o terceiro processo consiste na padronização, que consiste no acerto, né, do percentual de gordura do leite para a fabricação de queijos, né? A padronização tem as seguintes finalidades: uniformização do produto, a fim de satisfazer as exigências legais, economia, por ser a gordura um componente caro do leite, um componente bastante importante, principalmente quando a gente visa a utilização de outros derivados do leite. Dessa forma, o leite passará então pela desnatadeira ou filtro padronizadora centrífuga, que faz a clarificação e a padronização da matéria gorda do leite. O próximo procedimento é a homogeneização, que consiste na fragmentação dos glóbulos de gorduras em tamanhos uniformes para evitar a sua coalescência e a formação de nata. Esse procedimento, quais são as vantagens dele? Ele reduz a formação de nata, aumenta a viscosidade e opacidade do leite. Nós vamos verificar aqui então agora alguns procedimentos, né, que são utilizados no caso para o tratamento específico, como no caso aqui da pasteurização, que é um procedimento em que ocorre um aquecimento por uma determinada temperatura, né, e por um determinado período de tempo. E logo após essa passagem por esse aquecimento, esse leite é resfriado a uma temperatura abaixo de 5 graus, visando o quê? Visando eliminar 99% dos micro-organismos que encontram-se presentes desse leite. Ou seja, é um procedimento para ocorrer o quê? A destruição total dos micro-organismos ali presentes. Então, aqui só ilustrando um leite pasteurizado. Geralmente são aqueles leites de saquinhos, né, que passa por esse processo de pasteurização. Então, entende-se por pasteurização o emprego conveniente do calor, com o fim de destruir totalmente a flora microbiana patogênica, sem alteração sensível da constituição física e do equilíbrio do leite, sem prejuízo dos seus elementos bioquímicos, assim como de suas propriedades organolépticas normais. Esses são conceitos conforme a RISPOA. Quais são os objetivos, então, da pasteurização?
total destruição, né, dos micro-organismos patogênicos e da maioria dos fermentativos, sendo que a pasteurização, como eu acabei de citar no slide, ele visa eliminar aqueles micro-organismos mais resistentes. Podendo citar aqui Coxiella, né, que é a bactéria mais termorresistente, que é o principal alvo da pasteurização. Em relação à pasteurização, a gente falou de algumas enzimas, né, nos slides anteriores. Existem, então, no leite, duas enzimas que possuem temperatura de inativação próxima àquela da pasteurização. Podendo citar, então, a fosfatase alcalina, sendo que ela é desnaturada em temperaturas abaixo da temperatura de pasteurização, e a peroxidase, que é desnaturada também em temperaturas acima da temperatura de pasteurização. Então, um leite pasteurizado, ele deve apresentar uma fosfatase negativa e uma peroxidase positiva. Caso a fosfatase, né, e a peroxidase elas forem positivas, é porque o leite ele não foi pasteurizado, e ao contrário, se ambas forem negativas, é porque o leite ele foi superaquecido, tornando-se então inativa essas duas enzimas que são primordiais ali para a caracterização do leite. E um outro método, né, de processamento do leite é a esterilização, que consiste no aquecimento, né, do leite a uma temperatura de 130 a 150 graus Celsius num pequeno período de tempo, que é de 2 a 4 segundos. Após esse superaquecimento, né, esse leite, então, ele é resfriado a uma temperatura abaixo de 32 graus Celsius, sendo que esse procedimento, então, ele leva o quê? A destruição dos micro-organismos, 99% desses micro-organismos. E aqui a gente tem, então, um leite esterilizado que passa por esse tipo de processamento, que geralmente é aquele leite, o Tetra Pak, que vem o leite na caixinha. Então, ele passa por um processo de esterilização. E, segundo a Respoa, esterilização, ou seja, o leite, o AT, que passa por um processo de ultra alta temperatura, é um leite homogeneizado, submetido durante 2 a 4 segundos a uma temperatura entre 130 a 150 graus Celsius, mediante um processamento térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32 graus Celsius e envasados em condições assépticas, né, em embalagens estéreis e hermeticamente fechado. Então, para o procedimento da esterilização, existem dois métodos, que são os métodos diretos e os métodos indiretos, com o aquecimento direto e o aquecimento indireto. O aquecimento direto, há uma injeção de vapor direta ao leite, o qual aquece rapidamente, ou seja, esse vapor, então, ele tem que ser tratado para que não haja contaminação do leite, né? Principalmente por resíduos metais. E há também a condensação desse vapor, né, com incorporação de água ao leite. E isso é verificado, então, para remoção por evaporadores a vácuo. E o outro tipo de método é o aquecimento indireto. Esse aquecimento, ele se dá pela troca de calor entre o leite e uma superfície aquecida. Ele pode ser feito também através de placas ou por tubulações. Bem, então nessa aula de hoje, nós vimos então alguns dos procedimentos, né, que o leite ele é submetido durante o processo de beneficiamento, ou seja, quando ele chega na plataforma ali, é feito então uns testes, né, uns pré-testes para a gente determinar algumas alterações, né, nesse leite, algumas fraudes nesse leite e também para determinar o nível de contaminação desse leite por meio de análises microbiológicas, né, como que a gente citou, né, que as principais são por meio das células somáticas, né, e também por meio dos testes de UFCs. E vimos também alguns tipos de processamento, principalmente no caso da pasteurização e da esterilização. Gostaria aqui, então, só de relembrar para vocês fazerem
uma lida do nosso caderno didático e também fazer a participação dos nossos fóruns Tira Dúvidas, e qualquer questionamento estarei livre para estar respondendo a vocês. Até mais.